Então agora que a gente já viu um pouco das configurações da porta serial, esse vídeo vai ser bem rápido. É só mostrar a situação que, vamos supor que eu tenho que enviar dados de um sensor, tá? Para um programa, ou para o monitor serial, ou para um programa em Python. Tá? Como é que eu mando esse dado? Tá? Lembrando que o sensor transmite não apenas um dado, mas vários dados. Vamos começar coisa mais simples. Vamos mandar um único dado. Tá? Vamos supor que eu tenho o meu sensorzinho lá e ele tem o valor ali, né? Eu li o sensor e ele deu esse valor aqui: 1.234.567.890. Pô, mas por que você selecionou esse número? Porque é um número de 32 bits, só por causa disso. Só para a gente exemplificar. Meu sensor lê valores que têm tamanho de 32 bits. Como é que eu posso mandar para um programa, né, para o computador, esse valor? Tem algumas formas de eu fazer isso. Primeira forma é uma forma usando o texto mesmo desse número, tá? Então quer dizer, mandando cada uma dessas casas decimais aqui, né, cada um desses números, tá? Via texto. Então eu vou mandar primeiro o caractere 1, 2, 3, né? Mando caractere por caractere lá para o meu programa para ele ler esse número. É uma das formas. Né? E como é que eu faço isso? Eu dou lá, né, bem simples, eu dou um serial.println e já coloco lá, veio é 1 bilhão alguma coisa, eu dou um veio, ele vai cuspir lá na porta serial, caractere por caractere do número. Maravilha, isso é um dos jeitos. Qual o segundo jeito? É eu mandar, em vez de mandar a representação por caractere desse número, mandar o número em bytes mesmo, né? Veja que esse número aqui, ele é armazenado em 4 bytes, ou seja, em 32 bits. Então, em vez de mandar a representação dos caracteres, eu mando cada um dos bytes que representa esse número. Tá? Como é que eu faço isso? Eu uso esse código, uso um ponteiro de bytes. Né? O comando também é simples e ele vai mandar cada um dos bytes correspondentes a este número aqui. Maravilha. Dessa forma, né, mandando quais são prós e contras, né? Dessa forma aqui, enviando por texto, eu vou ter que gastar 10 bytes para mandar esse número. Se eu mandar dessa forma aqui, mandando byte a byte do número mesmo, eu só envio 4 bytes, menos do que a metade. Tá? Bom, vamos ver um exemplo disso daí, né? Então é esse código aqui, configurou a minha porta para 230 mil baldes por segundo, tá? Defino lá o meu número, 1 bilhão e alguma coisa. Primeira forma que eu vou transmitir das duas formas. Primeiro por texto, né? Ou seja, caractere por caractere, vou dar um println veio. E também vou mandar via byte a byte, que aqui eu vou estar chamando de RAW, né? RAW, o protocolo RAW. Vou mandar byte a byte, tá? Se eu abrir lá o monitor serial do Arduino, o que eu consigo ver? Né? Para o ser humano é fácil identificar a forma codificada como caractere mesmo, né? Porque eu estou mandando os caracteres do meu número, então eu olho lá, texto, vem caractere, caractere bonitinho. E também para um programa, né? Também é fácil o programa pegar esses caracteres e transformar isso de novo para o valor que realmente é. Se eu mandar os bytes do meu número, né? Então quer dizer, depois de raw, vem os bytes, e eu vou ver umas coisas muito doidas lá na porta, no monitor serial. E aí eu falo, meu Deus, o que será que é isso? Bom, dá para ver que são 4 símbolos doidos, só o I que eu consigo identificar, né? O I, um dos bytes, o último byte aqui do número provavelmente corresponde ao caractere I da tabela ASCII, tá? Mas os outros dois são coisas que eu não consigo nem saber o que é. Então, um ponto fraco aqui é que um ser humano, né, não conseguiria facilmente interpretar esse dado enviado apenas com serial monitor. Tá? E toda vez que o serial monitor recebe um caractere que ele não consegue decodificar, ele coloca uma interrogação ao contrário. Tá? Isso é um indicativo de eu não sei o que é isso que você me enviou. Tá? Eu sei que eu recebi um byte, mas eu não sei o que é isso. Tá? Bom, e aí a pergunta é, se eu não consigo usar o serial monitor, como é que eu poderia interpretar esse dado? Ainda não vou usar programa, nada, estou fazendo na mão as coisas. Tá?
Para eu tentar interpretar esse dado que realmente ele é, eu posso usar um outro software sem ser o monitor serial. Eu posso usar, por exemplo, tem o PuTTY, que é um programinha que eu consigo abrir minha porta serial, tá? E gravar tudo que eu estou recebendo via porta serial num arquivo, tá? Essa é a brincadeira. Então, abro minha porta serial, começo a gravar tudo para um arquivo. Depois que eu ficar satisfeito, depois de um tempo, eu paro a gravação e abro esse arquivo num editor hexadecimal. No Linux, eu utilizei o ghex, tá? Meu editor hexadecimal, para ver o que tem, que é que eu recebi pela porta serial. Se eu abro, né, no meu ghex o meu arquivo daquela transmissão que eu estou fazendo, né, veja que eu ainda estou usando esse código aqui, a mesma coisa, vou abrir aqui no meu ghex, tá? Então a primeira coisa que eu vejo que primeiro é da forma por texto, né, o ghex aqui me mostra o arquivo aberto, tá? Cada um dos bytes do arquivo, então isso é byte a byte, tá? E ele também me dá a representação em caracteres aqui, tá? Recebidos. Em vez de usar a interrogação ao contrário, ele usa um ponto, quando ele não identifica o caractere enviado, tá? Então vamos lá, então ele recebe aqui por texto normal, como a gente já tinha visto lá no monitor serial, tá? Da minha comunicação serial já está mandando isso. E, né, aí eu tenho aqui, né, cada um dos bytes recebidos, né? Então isso corresponde ao número 1, 2, 3, né? Para formar o número inteiro. São os 10 bytes aqui. E eu também consigo, né, olhar os bytes que ele recebeu do raw. Então é raw igual, a partir daqui são os 4 bytes que ele recebeu, que corresponde a esse número 1 bilhão alguma coisa. Se eu olhar aqui, né, D2029649. Se eu lembrar lá, se eu converter esse número 1 bilhão alguma coisa para hexadecimal, eu vou chegar nesses bytes aqui. O ghex, para não ter que fazer isso na mão, na calculadora, o ghex já tem uma ferramenta aqui. A hora que eu seleciono essa parte do endereço, ele já mostra aqui, ó, quanto que vale, né, em 32 bits, ou seja, esses 4 bytes aqui, quanto equivale esse D2029649. No caso aqui, dá meu número, 1 bilhão 234 milhões 500 e assim por diante. Tá? Não vou ficar repetindo esse número gigante não, mas são esses 4 bytes aqui que representam o número que a gente queria estar enviando. Tá? Maravilha, então a gente viu aqui duas formas de se enviar o mesmo número. Um é mais simples de eu interpretar, pelo menos visualmente como humano, né? E uso 10 bytes. O outro é mais difícil de eu interpretar como humano, mas eu uso só 4 bytes. Ok, vamos ver outras coisas. Agora, se eu tiver um sensor, veja que dificilmente eu vou enviar um númerozinho, né? Às vezes eu posso ter a situação que eu vou estar enviando número atrás de número, tá? Então peguei um valor, já mando, peguei outro, já mando. Vamos ver essa situação, como é que funciona nesses dois esquemas de enviar o número, tá? Vamos supor que meu sensor pegou 3 números, né? 3 valores aqui, 3 amostras do que eu estou medindo, tá? Então eu vou fazer o programa que vai enviar via porta serial, das duas formas, ou por texto ou por raw, esses 3 números, seguidos um do outro, tá? Então essa é a primeira forma, né? Que eu vou mandar, né, por texto. Eu vou entrar num for 3 vezes e mandar cada um desses números em sequência. E também vou pegar aquele código e vou mandar cada um desses números, mas vou mandar agora, pela porta serial, os bytes que representam aquele número. Tá? Vamos ver o que eu consigo ver lá no meu monitor serial. No meu monitor serial eu vou ver isso. Né? O texto que eu vou encontrar lá é 1, 2, 3, 4... uma maçaroca aqui que eu não consigo já... Ok, eu consigo ler os números, né? Cada um dos caracteres, mas eu não faço a mínima ideia de onde começa e onde termina cada um desses números. Eu vou ficar maluco, né? Imagine que eu não soubesse quais são os números, né? Vamos supor que eu não tenho essa parte aqui. Quero decodificar esses números, não consigo. Mesma coisa seria o mesmo problema um programa enfrentaria. Se eu como humano não consigo decifrar, um programa também não consegue, tá? Então, essa forma não é muito boa de se enviar dados. O que eu tenho que usar? Uma das formas de eu resolver esse problema, tá? Bem simples, é usar um caractere especial. Entre o envio de cada um desses valores, eu coloco um caractere especial. Coloco um hashtag, tá?
vejo lá a saída e agora eu consigo decodificar da forma apropriada, porque eu sei que entre caracteres, né, o caractere delimita início e fim dos números. Ok, se um programa agora recebe esse valor aqui, o programa conseguiria com facilidade detectar 3 valores sendo enviados, tá? E onde que valores são esses de forma apropriada. Vamos a o mesmo problema acontece, né, quando eu estou enviando os 4 bytes. Tá? Eu também tenho que saber onde começa e onde terminam as coisas. Então também vou usar esse esquema de caractere especial com os bytes que eu estou enviando. Tá? Mas para a gente tentar interpretar isso, eu tenho que usar o dhex novamente. Vamos lá. Quando eu vou ver na forma raw, ou seja, os bytes dos números, né? É isso que ele envia, né? O primeiro número aqui a gente já sabe, né? É D2029646, tá? Isso daqui corresponde ao 1 bilhão e alguma coisa, tá? E eu vou procurar onde estão os meus hashtags, que são os meus caracteres especiais que definem a localização dos meus números, tá? No caso aqui eu acho 3. Fala, caramba, mas eu só tinha enviado 2. Onde apareceu esse outro hashtag aí, né? Lembra que eu tinha só 2, né? No texto lá normal, apareciam só 2. Mas quando eu enviei agora o raw, apareceu mais um hashtag. Ok, o primeiro número eu consigo decifrar da forma correta. Agora, quando eu vou para o segundo número, meu amigo, aparece um hashtag no meio disso daí e já ferrou tudo, tá? Usar esse esquema de delimitação, delimitação não sei se existe, mas delimitar os dados por caractere especial no modo raw, byte a byte, não funciona. Por quê? Porque esses bytes podem assumir qualquer valor, inclusive valores de caracteres especiais. Então eu tenho que achar alguma outra forma de codificar isso, tá? Você pode falar, pô, é simples, só falar aqui os primeiros 4 é o primeiro, depois os do quinto ao oitavo é o segundo. Dá. Mas veja que a lógica já é um pouco mais sofisticada, né? Eu não consigo visualmente interpretar a coisa de forma mais fácil, tá? Bom, é isso. Esse vídeo é só para mostrar que existem formas diferentes de eu enviar o mesmo valor. Eu posso mandar transmitindo como se fosse um valor como se ele fosse texto ou como se ele fosse raw. E eu transmitindo como texto, o legal dele é que eu consigo delimitar esse dado de modo fácil, porque eu consigo usar caracteres especiais que não pertençam aos números de 0 a 9. Qualquer coisa, eu poderia usar um A, eu poderia usar um hashtag, ponto e vírgula, exclamação, qualquer coisa que você entender, a gosto do freguês. Mandar dessas formas vários números é fácil de delimitar onde começa e onde termina cada um número. Porém, eu gasto muito dado, né? Você viu que um número que cabe em 4 bytes, eu tive que mandar 10 bytes para transmitir como se fosse texto, né? Isso em decimal. A gente vai ver em outro vídeo que dá para melhorar isso. E se eu mandar no formato RAW, mandando byte a byte, que representa aquele número, eu fico feliz porque eu só em vez de 10 eu uso 4. Ok, tenho aqui uma coisa melhor. Porém, eu tenho que usar outros esquemas para identificar onde começa e onde terminam esses números. Tá? Se você achou algum erro no vídeo, viu que dá para melhorar alguma coisa, coloca no comentário. Mas nesse vídeo é isso que eu queria falar. Um abração, pessoal.